Olá, pessoas queridas, tudo bem? Aqui é a Viviane, do blog Cidadania Mil. E hoje nós vamos ter uma aula básica de direito tributário. Aquela aula inicial para você entender realmente como funciona esse nosso sistema tributário. Uma das coisas que eu preciso falar para você é que, por mais que nós tenhamos uma dificuldade, uma má vontade, realmente a gente não gosta de pagar tributo, certo? Mas é importante. A importância de você recolher os tributos é a de que esse valor que é pago aos cofres públicos serve para manter o serviço que o Estado nos dá, né? Então, por exemplo, a base do Estado de direito é que ele dá essa segurança para você. Então, essa segurança vem da tributação, né? Nós temos um Estado social e democrático de direito. Até algumas pessoas questionam se é social mesmo, se é democrático mesmo, mas a gente vê, por exemplo, durante todos esses momentos em que nós estamos vivendo, nós temos um SUS que funciona, né, que dá atendimento às pessoas, mesmo com todas as agruras pela qual a população sofre, mas existe esse SUS. Então as pessoas que não têm um atendimento privado podem se socorrer do SUS, podem buscar medicamento, etc. Nós temos a escola pública, que também conseguiu se adaptar com alguma forma de ensino remoto. É óbvio que nós temos uma desigualdade social imensa, mas isso é uma obra de anos nossa, né? Por mais que o Estado tenha essa responsabilidade, nós também temos o dever de conhecer essa questão e tentar fazer algo para mudar, tá? Então, uma das coisas que eu queria falar para vocês é como se organiza esse direito tributário no nosso sistema brasileiro hoje. E eu digo hoje porque, aprovada uma reforma tributária, eu vou mostrar para vocês como foi mudado esse sistema. Mas, enfim, pelo menos você sabe como funciona hoje o sistema e a gente vai acompanhando essas alterações, tá bom? Então, a primeira coisa que nós precisamos ver aqui que o direito tributário ele tem uma base constitucional. O que quer dizer isso? Que todo o direito tributário ele é estruturado a partir da nossa Constituição Federal. Então, se você for a um dos manuais, pode encontrar esse desenho aqui. Então, nesse desenho aqui, essa pirâmide, nós conseguimos ver três partes, certo? Então a gente vai ver três partes nessa pirâmide. Essa primeira parte representa a Constituição Federal. De quando é essa nossa Constituição Federal? Ela é de 1988. Então a nossa Constituição Federal, ela é de 88. Aqui embaixo, no item 2, nós temos as leis. Então, eu já vou explicar um pouquinho. A Constituição Federal, ela organiza o sistema, mas quem implementa são as leis. Aqui embaixo, esse item 3 aqui, são as normas infralegais. Ok? Tranquilo? Professora, como é que você chegou nesse desenho? Não fui eu, é uma construção doutrinária de décadas, tá? Que partiu de um trabalho de um teórico austríaco
chamado Hans Kelsen. E Hans Kelsen ele falava assim, que o sistema jurídico se organizava a partir da norma fundamental. E o que é essa norma fundamental? É a norma base que vai organizar e irradiar efeitos para todo o restante do sistema. Esse autor ele cria aquela teoria pura do direito, né, que é muito criticada, tal, mas ela serve para a gente entender o sistema, porque a partir da teoria pura do direito nós conseguimos ver o direito pelo direito. Então você não vai ter essa preocupação de ver o direito a partir de um viés da psicologia, a partir de um viés da sociologia, a partir de um viés da economia, que muito se fala agora, né? Enfim, e isso, gente, isso não significa que a gente vai descartar essas visões, percebem? Hoje em dia, nós sabemos que o fenômeno jurídico, ele vai olhar a conduta, mas ele vai lidar com pessoas. Então, por mais que a gente tenha essa visão hierárquica do que é o sistema, como ele organiza, muitas vezes o próprio sistema coloca outras visões, né? E, enfim, só para fazer um parênteses aqui, quando você vai até o direito civil, nós temos as cláusulas gerais, né? Então, bom, o que é boa-fé? Eu vou colocar aí alguns comportamentos que vão dizer o que é boa-fé, por exemplo, tá? Então, fechamos o parênteses aqui. Só mais uma coisinha. Quando nós pensamos em Constituição Federal, quando eu penso em Constituição Federal, eu sei que o legislador ele vai organizar competências. E o que são essas competências tributárias? São espaços de tributação. Então, por exemplo, nesse espaço de tributação, existe uma forma de tributar a renda. E essa tributação da renda é atingida pela tributação de um ente específico, que é a União. Só para que a gente fique com um exemplo que você lembra, né? Todos lembram aí do imposto de renda, que esse ano de 2020 ele foi postergado para que você pudesse pagar um pouco mais tarde, mandou a sua declaração de imposto de renda pessoa física mais tarde, né? Mas hoje, então, quando nós olhamos imposto de renda, quem cobra é a União, tá? E lá a gente tem várias competências. Pergunta que não quer calar, eu já falei um pouquinho antes, mas eu quero ainda reforçar essa questão. Basta que eu tenha uma criação de uma competência específica para que aquela tributação seja criada. Será que é assim? Me responde aqui embaixo. Eu vou dar 1, 2, 3 segundos. Vamos lá. Vou te contar um segredo. Não. Eu preciso sim dessa competência. A competência é o que dá legitimidade para que esse ente cobre esse tributo, tá? Mas isso não significa que o ente, sem uma lei, ele possa criar. Então ele vai precisar de uma lei, né? Então aqui a gente tem as diversas leis, por exemplo, uma lei ordinária, uma lei complementar, há diversas leis que poderão criar essa tributação. É importante lembrar que a gente tem um exemplo na Constituição Federal até hoje, que em 88 foi incluído lá no rol de competências tributárias da União o imposto sobre grandes fortunas. E até hoje, nós estamos hoje, enquanto nós gravamos esse vídeo, no ano de 2020, até hoje esse tributo não foi criado, porque, enfim, há uma dificuldade de pensar o que é uma grande fortuna,
mesmo porque hoje, se um assalariado, uma pessoa que ganha 4 mil reais, 5 mil reais já paga um montante alto de imposto de renda, o que será que o legislador vai entender como grande fortuna? Né? Então, por isso, talvez, né? Então a gente pode pensar aí motivos pelos quais não foi criado esse tributo, mas até hoje eu não tenho uma lei que falasse desse tributo, desse imposto sobre grandes fortunas, o IGF. Então, eu tenho uma competência lá na Constituição Federal, mas eu não tenho a criação desse imposto, tá? Bom, falamos da criação dos impostos, de competência tributária. Depois, nas próximas aulas, eu vou passar artigo por artigo com vocês aqui no nosso canal, tá? Então, se segura aí que você vai ter bastante material para ir revisando esse tema. E falamos das leis. Normalmente, uma lei que cria tributo é uma lei ordinária. A não ser que a própria Constituição fale, olha, será criada norma por meio de lei complementar. Querem um exemplo? Aquele regime de criação, de facilitação para as pequenas e médias empresas deve ser regulado por meio de lei complementar, que é a Lei Complementar 123 de 2006 e teve diversas outras alterações, tá? Então, para vocês terem aí essa visão, não são somente leis ordinárias, né? Mas será lei complementar quando o legislador disser que é lei complementar. E onde ele vai dizer? Na própria Constituição Federal. Por isso que você que é operador do direito precisa conhecer a Constituição. Uma coisa que eu fazia quando era estudante e me ajudou muito, eu andava muito na rua e tal. Hoje a gente tá em casa, né, mas talvez valha a pena você começar a gravar seu material. Eu baixei a Constituição em áudio e eu ia escutando. Então, vai ficando na mente, né? Isso porque, pra mim, eu gosto de ouvir também para estudar. Você tem que saber qual é o jeito que você aprende melhor. Se é escrevendo, se é fazendo quadro, né, desenhando, se é ouvindo. Então, aí você acha a estratégia que é a melhor estratégia para que você possa aprender esse conteúdo, tá? Bom, leis. E aqui, normas infralegais. As normas infralegais que estão aqui na base da pirâmide são, por exemplo, os autos de infração. É uma norma infralegal. O auto de infração ele não pode vir sem base em lei, né? Sem base na Constituição. Eu tenho os pareceres, né? Os pareceres da Fazenda, por exemplo. Nós temos as sentenças, são normas infralegais. Então, são todas as normas infralegais, são todas essas normas, o regulamento, né? Eu sempre brinco com um regulamento em específico, que é o regulamento de imposto de renda. Né? Então, o regulamento de imposto de renda que ele não faz você rir, né? Ele é rir, R-I-R, né? Regulamento de imposto de renda, mas ele não te faz rir, porque ele é muito grande, mas ele te ajuda a entender esse fenômeno, né? Quando nós pensamos aqui nesse regulamento de imposto de renda, ele é uma norma infralegal, que significa que ele precisa estar de acordo com a lei do imposto sobre a renda. E a lei do imposto sobre a renda precisa estar de acordo com a competência que a Constituição Federal colocou ali. Tudo bem? Então, a gente consegue compreender como funcionam essas questões. Tudo bem? Vamos passar aqui para o próximo. Deixa eu apagar esse quadro.
Ok. Então, o que a gente precisaria ter agora é esse conceito de tributo. Vamos lá, então a gente estava falando que é tributo. Tributo é um conceito, é um instituto do direito tributário. E assim que nós compreendamos o que é tributo, fica mais fácil para que nós possamos entender todas as implicações que surgem dentro desse sistema. Nós temos uma norma, que é o Código Tributário Nacional, e ele traz algumas normas gerais em matéria tributária. Embora ela não tenha sido construída depois da nossa Constituição Federal de 88, ela é vista como lei complementar. Então, o Código Tributário Nacional foi Perdão. Então, o Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição Federal como lei complementar, né? Isso significa que é uma norma geral. Uma das coisas que vocês vão ler nos teóricos é a de que a lei não é o lugar certo para que a gente entenda de conceitos, né? Realmente, a lei não é o lugar certo para conceitos, mas esse é um conceito que a gente precisa entender a partir da norma, tá? Então ele é um conceito que vai te ajudar a compreender um pouco mais o direito tributário. Então, é o conceito de tributo. Vamos lá. No artigo 3º do CTN, no artigo 3º do CTN, a gente vai entender o que é tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, criada por lei, ela não constitui sanção de ato ilícito e ela vai ser cobrada por uma atividade administrativa plenamente vinculada. Então, o tributo, ele vai ser cobrado pensando nessas características, tá? Vou anotar aqui para vocês uma lista dessas características para que você tenha claro isso no momento em que for estudar o direito tributário. Então, é uma prestação pecuniária compulsória. Prestação pecuniária compulsória, criada por lei, né? Que não constitua sanção de ato ilícito e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Tá? Então vocês têm aí nesse quadro o resumo do que é esse artigo 3º do CTN, tá? Esse é um resumo. Então deixa eu colocar aqui, não é artigo 3º do CTN. Artigo 3º do CTN. Como diria o Jack, vamos por partes.
Primeiro, o tributo, ele é uma prestação. Então, se a gente pensa numa obrigação tributária, ele é uma obrigação. Como a gente vai entender o que é a obrigação? Lá no direito civil. Então, no direito civil, a gente compreende que as obrigações são a base dos negócios jurídicos. E que obrigações nós temos lá no direito civil? Obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Então, dar, fazer e não fazer. Quando o nosso legislador aqui, no artigo 3º, ele fala que a obrigação tributária é o tributo, não é? O tributo, ele é uma prestação pecuniária, então nós conseguimos entender que se trata de uma obrigação de dar, né? Então é uma obrigação de dar o quê? Dinheiro. O contribuinte vai dar dinheiro ao fisco. É isso que significa essa obrigação pecuniária. Obrigação pecuniária é dar dinheiro ao fisco. Simples assim. Professora, mas eu ouvi dizer que dá para pagar o tributo com um imóvel que eu tenho. Eu posso fazer dação em pagamento? Olha, existem leis específicas para isso, tá? Mas o correto é que você pague em dinheiro. Mas será que eu não tenho dinheiro? Será que eu posso prestar serviço para o Estado? Eu vejo que o Estado está sem funcionário. Será que eu posso ir lá prestar serviço? Não, não pode. Então o que eu presto de serviço, por exemplo, quando eu sou mesário, não é tributo? Não, não é tributo. Nem serviço militar, nada disso, tá? Nem quando você é jurado, isso não é tributação, não é pagamento de tributo. São outros institutos, tá? Mas não é tributo. O tributo, ele tem no seu âmago, no seu centro, a entrega de dinheiro do contribuinte ao fisco. Simples assim. Mas e quando a pessoa sofre uma execução fiscal e ela tem os bens penhorados? Ela não vai pagar com bem? Então, não também. Porque os bens vão ser vendidos dentro da asta pública e esse valor que representava os bens é convertido em dinheiro e o dinheiro serve para pagar o tributo. Tudo bem? Então, grava aí na sua mente que é necessário entregar dinheiro ao fisco. Isso é uma prestação pecuniária. Segundo ponto, a prestação de pagar tributo, além de ser pecuniária, ela é compulsória. Compulsória, vou colocar aqui. Ela é obrigatória. Mas eu não posso falar assim pro Estado? Estado, olha, eu vendi a mercadoria, mas eu não tenho dinheiro, eu não guardei o dinheiro para pagar o ICMS. E agora, né? Será que a gente não pode fazer um acordo aí, né? Eu não tenho mais o dinheiro, eu não tenho de onde tirar. De quem é o problema? Seu. Né? Lembre-se, quando nós falamos em compulsoriedade, significa que eu não escolho se eu pago ou não. Eu sempre converso com os alunos na aula de legislação previdenciária, a galera, principalmente a galera da contabilidade, fala assim, gente, vocês não podem fazer esse tipo de acordo, né? Entra um funcionário lá e aí o dono da empresa fala assim, não, com esse funcionário aqui, eu combinei com ele que eu vou pagar por fora, ele não quer que eu desconte o INSS, aí ele ganha mais. Então é um combinado nosso. O Estado não vai receber. Isso não pode, tá? Porque a partir do momento que a pessoa recebe o dinheiro, ela tem que fazer o pagamento da contribuição previdenciária, que é um tributo. A gente vai falar quais são todos os tributos mais adiante, mas ela é um tributo, então ela é compulsória. Imposto sobre a renda. Eu recebi R$1 milhão o ano passado. Precisa pagar
o imposto sobre a renda sobre esse R$ 1 milhão que você recebeu no ano passado. Não há uma escolha. Enfim, é o jogo, é a legislação, tá? Nesse caso, ela é compulsória, obrigatória, tá? Terceiro ponto que nós vamos ver, criada por lei. Então aqui é o princípio da legalidade. Opa! Um gato aqui. Princípio da legalidade. Não há tributo sem norma que o defina. Isso está lá na Constituição, tá? Então, para que eu tenha um tributo, eu preciso de lei, eu preciso de uma norma. E isso é repetido aqui no artigo 3º do CTN. Qualquer norma cria tributo? Não. Precisa ser uma lei formal. Então, lembram daquela nossa pirâmide? Vou fazer aqui bem pequenininha do lado para vocês. A gente tem esses 3 pedaços, não é? Eu preciso de uma lei aqui no meio. Ou seja, não basta que tenhamos uma Constituição que indique que vai existir a norma. Será que o prefeito da cidade, ele fala assim, nossa, essa Câmara não cria a norma que eu quero, não cria a norma que eu preciso, então vou lá, eu baixo um decreto e aumento o tributo ou crio uma tributação que não tinha sido criada, que é quase impossível, né? Mas eu vou lá, eu vou e acontece, porque eu sou prefeito, eu que mando aqui nessa história. Não dá, tá? Porque o direito tributário, ele só permite a cobrança da tributação se existir uma lei formal. É uma lei ordinária, uma lei complementar, se a legislação exigir lei complementar, tá? Caso contrário, não é possível realizar uma cobrança desse tipo, tá bom? Vamos para o nosso próximo ponto. O tributo não constitui sanção de ato ilícito, não é o sanção da Dalila que perdeu o cabelo. Sanção aqui é uma penalidade. Então, o tributo ele não é uma penalidade por alguém que descumpriu a lei. Não é, tá? Se ele não é penalidade, como é que a gente pode traduzir esse ponto 4? A gente pode dizer que o tributo não é multa. Então eu posso colocar aqui tributo não é multa. O tributo não é multa. Legal? E que mais? Ele precisa ser cobrado quando houver a cobrança desse direito, desse valor por meio do tributo, por meio de uma atividade administrativa plenamente vinculada. Então, exemplo, atividade administrativa. Quem vai realizar a cobrança, né, desse tributo? Normalmente é o auditor fiscal. Quando ele chega na sua empresa, já houve um trabalho interno por meio de processos informáticos e telemáticos que já deram mais ou menos o que vai acontecer dentro dessa empresa, tá? Por isso que a gente até fala muito nos controles internos da empresa, para que o empresário possa pensar antes do que pode acontecer, para não sofrer uma fiscalização, né? Mas às vezes acontece. Então esse auditor fiscal, ele já tem toda a informação e ele vai fazer uma visita lá na empresa. Essa visita na empresa, ele que escolhe? Não. Dentro do direito administrativo, o que a gente sabe que é o direito administrativo? É o ramo do direito público.
né? E sendo ramo do direito público, a gente tem duas formas aí de ter uma atividade do gestor público, do funcionário público, do administrador público. A gente tem a atividade vinculada e a gente tem uma outra, vou colocar um diferente aqui para você não confundir, que é a atividade discricionária. Discricionária. Nossa, que palavrão, né? Então, a atividade vinculada a quê? 100% à lei. Exemplo, a fiscalização vai realizar um processo, uma autuação, etc. E verifica que, enfim, aquele contribuinte não pagou o imposto sobre a renda, só para manter o mesmo tributo que a gente está falando. E o imposto sobre a renda, tô brincando aqui, tá? Tem uma multa de 50%. Vamos imaginar, tá? Não é isso, mas vamos imaginar. A multa da lei seria 50%. Por exemplo, esse agente público, ele pode escolher que multa ele vai aplicar olhando para o contribuinte. Vamos pensar assim, ele olha e fala assim, nossa, mas esse contribuinte, ele cuida de tantas famílias aqui, nesse caso eu vou reduzir aqui a pena, a multa, para 10%, porque ele paga bem os seus funcionários, não atrasa salário, né? Dá para fazer isso? Não, tá? Então, se a lei falou que é 50, é 50, porque a atividade administrativa desse agente, desse funcionário público, é vinculada. E aqui se fala plenamente vinculada, para não ter dúvida de que há uma vinculação à norma. O que é essa atividade discricionária? Só para você lembrar. A atividade discricionária é aquela em que o agente público ele vai ter uma margem de escolha, onde a gente lembra que existe essa atividade discricionária lá quando nós pensamos no regime jurídico do funcionário público. Então o chefe de seção, ele percebe que o funcionário que está subordinado a ele naquela atividade, enfim, realizou um deslize, não foi com uma roupa adequada para o trabalho. E existe essa norma dentro do estatuto, tá? Se vocês olharem o estatuto do funcionário público de São Paulo, tem essa norma que fala do traje, tal, da vestimenta, da apresentação. Será que ele pode, logo de cara, suspender esse funcionário? A norma é livre, mas ele vai ter que verificar no caso a caso, se não valeria primeiro, dar uma advertência, né? Enfim, inicial. Ele não vai suspender logo de cara, né? Não vai demitir a bem do serviço público, tá? E tudo pensando, gente, que dentro dessa questão do funcionário público, nós temos aí todo o procedimento, averiguação preliminar, tal, né? Mas a gente tá vendo aqui só a penalidade, só para vocês terem uma ideia. Agora, na mesma sessão, esse mesmo funcionário, e o funcionário chega na repartição num dia de fúria. O cara chega doido, bravo, porque teve que voltar e tal, e aí só tinha um outro funcionário, ele foi lá e deu um soco no funcionário. Será que caberia talvez uma suspensão, alguma coisa mais, enfim, impactante, ou uma mera advertência valeria, né? Então a gente vê que essa discricionariedade permite gradações. Quem vai escolher a melhor penalidade é o gestor público, é o funcionário público. Então ele, a depender do fato, ele vai escolher uma penalidade, outra ou outra, tá? E o que isso tem a ver conosco? A atividade, o tributo, ele só pode ser cobrado por atividade administrativa plenamente vinculada, tá? Então eu não posso permitir aqui uma discricionariedade.
não cabe, é ilegal. Tudo bem? Então, olha, hoje a aulinha é essa, mais curtinha, para que você fique aqui comigo. Me escreva aqui embaixo se você teve alguma dúvida e me escreva se você gostaria de ver algum mapa mental, se você quer esses mapinhas que eu fiz aqui na aula, tá? Me avisa, porque aí eu disponibilizo pra vocês, tá legal? Como eu deixei aqui tudo no vídeo, às vezes a pessoa vai lá e printa a tela e pronto, né? Mas tem gente que gosta do mapinha bonitinho, aí vocês me falem, tá bom? Se você já é inscrito no canal, dá um joinha aí pra mim. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe para os seus amigos. Fiquem bem. Até o nosso próximo vídeo.